Quando o jatinho particular pousou na pista do aeroporto executivo, ninguém, absolutamente ninguém, imaginava quem estava lá dentro. Muito menos Renata, que um ano antes havia jogado as roupas da própria mãe em sacos de lixo e gritado que ela era um peso morto, que fosse embora e nunca mais voltasse. Mas ela voltou. E o que aconteceu depois fez com que Renata caísse de joelhos no chão da própria casa. Uma casa que, aliás, nunca foi dela. Mas, para entender o que aconteceu naquele dia, preciso te levar um ano atrás, a noite mais fria e cruel que Dona Cida, ou Cida, como todos a chamavam, havia vivido em seus 68 anos de vida. Uma noite que mudou tudo. Uma noite que destruiu uma família. E uma noite que, ironicamente, foi o começo da melhor fase da vida de uma mulher que pensou que já não tinha mais nada a esperar. Cida era uma mulher negra, de corpo grande e generoso, com o cabelo branco cortado bem curto, e mãos que conheciam o trabalho desde os 7 anos. Sua pele era da cor do café forte que preparava todas as manhãs. Seus olhos, embora cansados, ainda guardavam uma chispa de vida, que nem décadas de trabalho duro haviam conseguido apagar. Havia trabalhado 45 anos como cozinheira em um dos restaurantes mais famosos da cidade. O Tempero Brasileiro se chamava. Um restaurante de comida brasileira tradicional que recebia políticos, empresários, artistas. Todo mundo vinha comer a comida de Cida. Embora a maioria nem soubesse seu nome, para eles era só a cozinheira. A mulher invisível por trás dos pratos deliciosos. 45 anos acordando às 4 da manhã. 45 anos pegando o ônibus das 5. Apertada entre trabalhadores tão cansados quanto ela. 45 anos de pé, frente a fogões quentes, com o suor escorrendo pelas costas, com os pés inchados ao final do dia. 45 anos cortando, fritando, temperando, criando. 45 anos alimentando desconhecidos, enquanto sua própria família apenas a via de relance. Mas Cida tinha um segredo que havia guardado durante 30 anos, um segredo que nem sua filha, nem seu genro, nem seus netos conheciam. Um segredo que mudaria tudo. Se você acha que já sabe o que vem, está enganado. Porque esta história tem reviravoltas que nem eu mesmo esperava quando a ouvi pela primeira vez. Em 1992, quando o salário de Cida apenas alcançava para pagar as contas e comprar comida para a semana, algo extraordinário aconteceu. Havia um cliente no restaurante, um homem jovem, de uns 25 anos, que vinha todos os dias para almoçar. Sempre pedia o prato mais barato do cardápio. Sempre se sentava na mesma mesa, ao fundo, perto da cozinha. Sempre trazia papéis, documentos, gráficos, que estudava enquanto comia. Se chamava Ricardo Albuquerque. E estava tentando criar uma empresa de tecnologia em um país que ainda não sabia o que era internet. Cida o observava da cozinha. Via que, às vezes, não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta completa. Via que deixava as moedas contadas na mesa, sem gorjeta, porque provavelmente eram as últimas que tinha. Via o desespero em seus olhos, misturado com algo que ela reconhecia. Esperança. A mesma esperança que ela havia tido quando era jovem e pensava que a vida poderia ser diferente. Um dia, Cida fez algo que nunca havia feito antes. Preparou uma porção extra de feijoada, a melhor feijoada da cidade, e a levou pessoalmente à mesa de Ricardo. Ele a olhou confuso. Eu não pedi isso. Eu sei.
É um presente. Parece que você precisa comer algo bom hoje. Ricardo quis protestar, mas Cida já estava voltando para a cozinha. Desde esse dia, algo mudou. Cida sempre dava porções extras a Ricardo. Às vezes, quando ele parecia mais triste, lhe preparava uma sobremesa especial, um pudim de leite condensado, um pedaço de bolo de chocolate, algo doce para adoçar os dias amargos. Nunca lhe pediu nada em troca, nunca esperou nada. Só fazia o que seu coração lhe dizia que era correto, porque Cida havia aprendido, desde muito jovem, que a bondade não precisa de razão. A bondade é sua própria recompensa. Um ano se passou. Ricardo seguia vindo ao restaurante, mas algo havia mudado nele. Já não parecia tão desesperado. Suas roupas eram melhores. Seus olhos brilhavam com uma confiança que antes não tinha. Um dia, depois de comer, pediu para falar com Cida. A cozinheira saiu da cozinha, secando as mãos no avental, perguntando-se o que aquele homem queria. Dona Cida, preciso lhe contar algo. Cida se sentou frente a ele, curiosa. Minha empresa está crescendo, muito, nos próximos meses. Vamos abrir capital. Vamos vender ações na Bolsa de Valores. Cida não entendia nada disso. Bolsa de Valores, ações, eram palavras de outro mundo. Um mundo ao qual ela não pertencia. Eu sei que a senhora não entende dessas coisas, mas quero que saiba uma coisa. Durante o ano mais difícil da minha vida, a senhora foi a única pessoa que me tratou como ser humano. A senhora me alimentava quando eu não tinha dinheiro. A senhora me dava esperança quando eu queria desistir. E eu nunca vou esquecer isso. Ricardo pôs um envelope na mesa. Aqui tem informações sobre como comprar ações da minha empresa. Sei que a senhora não tem muito dinheiro, mas se tiver algo guardado, algo que possa investir, eu lhe prometo que não vai se arrepender. Cida olhou o envelope, olhou para Ricardo e então fez algo que mudaria sua vida para sempre. Foi para sua casa naquela noite e abriu a caixa de sapatos onde guardava suas economias. $3.000. Tudo o que havia juntado em 20 anos de trabalho, centavo por centavo, privando-se de tudo para ter algo para emergências. No dia seguinte, foi ao banco e comprou ações de uma empresa que ninguém conhecia. Uma empresa com um nome estranho que ela não sabia pronunciar. Uma empresa que, 20 anos depois, valeria bilhões de dólares. Essa empresa se tornou uma das maiores de tecnologia da América Latina. E Cida, a cozinheira que nunca terminou a escola, tinha 47 milhões de reais em uma conta que ninguém sabia que existia. Mas aqui vem a parte que ninguém entende. A parte que faz com que esta história seja diferente de todas as outras. Cida nunca tocou nesse dinheiro. Nunca mudou sua vida. Nunca comprou uma casa maior. Nunca deixou de trabalhar. Nunca contou a ninguém o que tinha. Por quê? Porque Cida queria saber algo. Queria saber se sua família a amava por quem ela era, ou pelo que ela tinha. E há um ano, teve sua resposta. Uma resposta que quebrou seu coração em 1000 pedaços. Se esta história já está tocando algo dentro de você, se já sente que isso vai ser diferente, fique, porque o que vem depois é muito pior e muito melhor. E se em algum momento sentir que precisa pausar para respirar, faça-o, porque esta história merece ser sentida, não só escutada. Renata era a única filha de Cida. Ela nasceu quando Cida tinha 23 anos, fruto de um amor que não durou. O pai de Renata era um homem que prometeu mundos e desapareceu quando soube da gravidez. Cida nunca mais o viu, nunca recebeu um centavo dele.
Nunca teve a oportunidade de dizer à filha quem era o pai, porque nem ela mesma sabia onde ele estava. Cida criou Renata sozinha, trabalhando em 2 turnos, deixando a menina com vizinhas quando não tinha outra opção, sacrificando sua própria juventude, seus próprios sonhos, sua própria vida para que sua filha tivesse o que ela nunca teve. Pagou escola particular quando todas as outras meninas da vila iam para a escola pública. Pagou aulas de inglês, de balé, de piano. Pagou a festa de 15 anos mais bonita do bairro, com vestido importado e decoração que Cida tardou 6 meses para pagar. Pagou a faculdade. 4 anos de administração de empresas em uma faculdade particular. Enquanto Cida trabalhava desde as 4 da manhã até as 10 da noite para cobrir as mensalidades. E quando Renata se casou com Ricardo Albuquerque, um empresário que se achava mais importante do que era, Cida fez algo mais. Usou parte de suas economias, as economias que ninguém sabia que ela tinha, para comprar uma casa para eles. Uma casa grande, bonita, em um bairro bom, 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, jardim com gramado verde e uma piscina pequena. O sonho de qualquer família de classe média. Cida pôs a casa no nome de Renata, porque confiava na filha, porque pensava que o amor de mãe e filha era mais forte que qualquer papel, porque nunca imaginou que um dia seria traída da pior forma possível, que enganada estava, que terrivelmente enganada. Durante anos, Cida viveu naquela casa. Tinha um quarto no fundo, ao lado da área de serviço. Um quarto pequeno, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dava para o muro do vizinho. Mas para Cida era suficiente. Era um teto. Era perto de sua filha. Era onde podia ver seus netos crescerem. Lucas chegou primeiro. Um menino que Cida criou praticamente sozinha, porque Renata e Ricardo estavam sempre ocupados trabalhando. Foi Cida quem trocou as fraldas, quem esquentou as mamadeiras às 3 da manhã, quem ensinou as primeiras palavras, quem correu atrás quando ele começou a andar. Mas Lucas cresceu diferente. Cresceu grudado em telas, distante do mundo real, indiferente a tudo que não fosse seu celular e seus videogames. Aos 16 anos, quase não falava com a avó, quase não a olhava. Era como se ela fosse um móvel a mais na casa. Depois veio Amanda, uma menina de olhos grandes e coração sensível, que parecia ser a única que realmente via a avó. Amanda era diferente. Amanda sentava-se com Cida na cozinha para aprender receitas. Amanda pedia para dormir no quarto da avó quando tinha pesadelos. Amanda era a única luz em uma casa que se tornava cada vez mais escura. Mas as coisas começaram a mudar quando Ricardo começou a perder dinheiro, quando seus negócios, que nunca foram tão sólidos quanto ele pretendia, começaram a desmoronar como um castelo de cartas em dia de vento. Ricardo se achava um gênio dos negócios. Havia aberto uma empresa de importação de produtos eletrônicos, aproveitando contatos que tinha na China. No princípio, o dinheiro fluía. Carros novos, viagens, roupas de marca, restaurantes caros. Renata nunca havia vivido tão bem. Mas Ricardo não entendia de administração, não entendia de impostos, não entendia que o sucesso temporário não garante o sucesso permanente. E quando o governo mudou as regras de importação, quando os impostos subiram, quando a concorrência aumentou, Ricardo não soube o que fazer. As dívidas se acumularam. Os bancos começaram a cobrar. Os fornecedores deixaram de confiar. E Ricardo, em vez de encarar a realidade, em vez de admitir que havia fracassado,
começou a procurar culpados. O primeiro culpado foi o governo. Depois foram os empregados. Depois foi a economia. E, finalmente, a culpada foi Cida. Não diretamente, o claro. Ricardo era covarde demais para enfrentar a sogra. Mas começou a plantar sementes na cabeça de Renata. Sementes venenosas que germinaram em algo horrível. Sua mãe come muito. Sua mãe gasta muita luz. Sua mãe ocupa espaço que poderíamos usar. Se você vendesse a casa, poderíamos sair dessa situação. Renata, que sempre havia admirado Ricardo mais do que devia, começou a acreditar. Começou a ver sua mãe com outros olhos. Olhos de ressentimento. Olhos de desprezo. Olhos que não viam a mulher que havia sacrificado tudo por ela, mas sim um estorvo que impedia sua prosperidade. Os comentários começaram pequenos. Cida, não precisa comer tanto. A comida está cara. Cida, não ligue o ar-condicionado. A conta de luz está muito alta. Cida, por que não procura um asilo? Estaria mais confortável com gente da sua idade? Cida escutava em silêncio. Sentia cada palavra como uma punhalada no coração, mas seguia em frente. Seguia cozinhando, seguia limpando, seguia cuidando, porque era sua filha, porque era sua família, porque o amor de uma mãe não tem condições, mas o amor de uma filha, aparentemente. Sim, o amor de uma filha, pelo menos desta filha, tinha um preço. E quando esse preço deixou de ser pago, o amor desapareceu. A noite da expulsão foi uma quinta-feira de julho. Cida se lembra com precisão dolorosa, porque era o dia do aniversário de sua falecida mãe, Dona Josefa, que havia morrido há 30 anos, mas cuja memória Cida honrava todos os anos com um bolo e uma oração. Cida havia passado a tarde na cozinha, preparando um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, o bolo favorito de sua mãe. O bolo que Dona Josefa fazia para ela quando era menina, nos tempos de pobreza extrema, quando um bolo era um luxo que só aparecia uma vez por ano. Enquanto o bolo assava, Cida olhava pela janela. O céu estava cinza, ameaçando chuva. O vento soprava forte, sacudindo as árvores do jardim. Havia algo no ar naquela noite, algo pesado, algo que anunciava tempestade. Renata chegou do trabalho às 7 da noite. Entrou sem cumprimentar, com o rosto tenso, os lábios apertados, os olhos duros. Ricardo havia chegado antes, e os dois haviam tido uma discussão longa no quarto, com a porta fechada. Cida escutava os gritos da cozinha. Não entendia as palavras, mas entendia o tom. Algo ruim havia acontecido. Algo muito ruim. Finalmente. A porta do quarto se abriu. Renata desceu as escadas com passos firmes, decididos. Ricardo vinha atrás, com a cabeça baixa, como um cachorro que segue seu dono. Mãe, precisamos que assine uns papéis. Renata entrou no quarto de Cida sem bater na porta, sem pedir permissão, como se aquele espaço não merecesse respeito. Cida estava sentada na cama, com uma foto antiga de sua mãe nas mãos. A foto em que Dona Josefina sorria, jovem e bonita, antes que a vida a desgastasse tanto. É para resolver umas coisas no banco. Assina aqui. Renata colocou os papéis na cama, junto com uma caneta. Nem sequer olhou a mãe nos olhos. Dona Cida pegou os documentos. Leu com cuidado. Embora sua vista já não fosse tão boa como antes, eram papéis de transferência de propriedade, transferência da casa, a casa que ela havia comprado, a casa que ela tinha dado à filha. Filha, que é isso? Já te falei, são papéis do banco,
Precisamos da sua assinatura. Mas aqui diz transferência de propriedade. Quer que eu transfira a casa? Renata suspirou com impaciência. Sim, mãe. Precisamos vender a casa. É a única forma de pagar as dívidas do Marcos. Se não vendermos, vamos perder tudo. Mas esta é minha casa, eu que comprei. E então Renata riu. Uma risada feia, cheia de desprezo, cheia de veneno. Você comprou? Com que dinheiro, mãe? Você é cozinheira. Ganha um salário mínimo. Nunca teve dinheiro para nada. O pai do Marcos ajudou com a entrada. Já esqueceu? Esta casa é nossa, não sua. Você só mora aqui porque somos bons. Dona Cida sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. As palavras da filha doeram mais que qualquer golpe físico, porque eram mentira. Tudo era mentira. A casa havia sido comprada com dinheiro de Dona Cida. Dinheiro que Renata nunca soube que existia. Mas Dona Cida não discutiu. Não tinha forças. Apenas negou com a cabeça. Não vou assinar, Renata. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Renata olhou para a mãe com olhos que Dona Cida nunca havia visto antes. Olhos de ódio puro. O que você disse? Disse que não vou assinar. E então Renata explodiu, como uma bomba que havia estado esperando o momento certo para detonar. Como um vulcão que finalmente libera toda a lava acumulada durante anos. O que aconteceu nos seguintes 30 minutos foi algo que Dona Cida nunca esqueceria. Palavras que cortaram mais profundo que qualquer faca. Insultos que destruíram 45 anos de amor maternal em minutos. Acusações que não tinham nenhum fundamento na realidade. Você é um peso morto. Só come, ocupa espaço e não produz nada. Olhar para você me dá vergonha. Gorda, velha, sem classe. Minhas amigas perguntam por que eu tenho uma empregada morando na minha casa e eu não sei o que responder. Porque é isso que você parece, mãe. Uma empregada velha que ninguém quer. Cada palavra era um golpe. Cada frase era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Renata abriu o guarda-roupa de Dona Cida e começou a jogar sua roupa em sacos de lixo pretos, vestidos velhos que Dona Cida usava há anos, a blusa que havia usado no batizado do Lucas, o vestido que havia comprado para a formatura da Amanda, tudo jogado em sacos de lixo, como se não valesse nada, como se a vida de Dona Cida não valesse nada. Marcos apareceu na porta, com os braços cruzados, sem dizer nada. Apenas olhava, apenas observava a esposa destruir a sogra sem mover um dedo para detê-la. Covarde, miserável, cúmplice silencioso de uma crueldade que não tem nome. Lucas estava na sala, com os fones de ouvido postos, olhando o celular, escutava os gritos. Mas não se levantava, não interferia, não se importava. Sua avó, a mulher que o havia criado, estava sendo destruída no quarto ao lado. E ele jogava videogames como se nada estivesse acontecendo. Só Amanda, desde seu quarto, chorava em silêncio. Queria descer, queria defender a avó, mas tinha 14 anos e medo da mãe. Medo do que aconteceria se metesse. Então chorou. Chorou sozinha, abraçada ao travesseiro, enquanto escutava os gritos que destruíam sua família. Vaza da minha casa. Vaza agora e não volte nunca mais. Não quero voltar a te ver. Não quero que meus filhos te vejam. Não quero que suje mais este lugar com sua presença. Dona Cida pegou uma mala pequena, com as mãos tremendo, com o coração partido. Pôs algumas roupas, seus documentos, a foto antiga de sua mãe que ainda segurava com os dedos. Olhou para a filha uma última vez. Renata tinha o rosto vermelho de raiva.
as veias do pescoço pulsando, os olhos injetados de algo que parecia loucura. Não havia nada da menina que Dona Cida havia criado. Nada do bebê que havia carregado nos braços. Nada do amor que havia dado durante 45 anos. Um dia você vai entender, Renata. Um dia você vai entender o que fez hoje. Dona Cida saiu do quarto. Caminhou pelo corredor. Passou pela sala onde Lucas nem sequer levantou os olhos. Passou pela cozinha onde o bolo de aniversário de sua mãe ainda estava esfriando. Chegou à porta de entrada. Abriu-a. Saiu. A porta se fechou atrás dela com um golpe final. E com ela, 45 anos de sacrifício, de amor incondicional. De noite sem dormir, cuidando de febres e pesadelos, de salários gastos em escolas e festas, de sonhos abandonados para que sua filha pudesse sonhar. Tudo terminado, tudo destruído. Em 30 minutos de crueldade que pareceram 30 anos. Dona Cida ficou parada na calçada, com uma mala e nenhum lugar para ir. A chuva começou a cair. Primeiro gotas pequenas, depois mais fortes, até se transformar em um aguaceiro que a encharcou completamente. Mas ela não se movia, não chorava, não gritava. Apenas estava ali, de pé, sob a chuva, olhando a casa que havia comprado, a casa que havia dado, a casa de onde acabava de ser expulsa como lixo. Foi então que Sônia apareceu. Sônia era a vizinha do lado. Uma mulher de 55 anos, divorciada, que vivia sozinha desde que seus filhos foram para outras cidades. Tinha o cabelo castanho com mechas grisalhas, o corpo magro e os olhos mais bondosos que Dona Cida havia visto em muito tempo. Havia visto tudo desde sua janela. Havia visto os sacos de lixo sendo jogados na calçada. Havia escutado os gritos atravessando as paredes. Havia visto Dona Cida sair, sozinha, sob a chuva que começava. Dona Cida, venha comigo. Tenho um quarto extra. Venha, não fique aqui. Dona Cida olhou para Sônia. A chuva corria pelo seu rosto, misturando-se com lágrimas que finalmente começavam a sair. Lágrimas silenciosas. Lágrimas de uma vida inteira de sacrifício jogada no lixo. Obrigada, Sônia. Obrigada. Dona Cida caminhou até a casa de Sônia. Entrou. Sentou-se no sofá da sala, encharcada, tremendo, com a mala apertada contra o peito como se fosse a única coisa que lhe restava no mundo. Sônia trouxe toalhas, roupa seca, uma xícara de chá quente. Não fez perguntas. Apenas cuidava, apenas estava presente, apenas fazia o que qualquer ser humano decente faria por outro ser humano em sofrimento. Essa noite, enquanto a chuva castigava a cidade e os raios iluminavam o céu, Dona Cida contou a Sônia a verdade, contou sobre as ações, sobre os milhões, sobre o segredo de 30 anos. Sônia não podia acreditar no que escutava. Seus olhos se abriram cada vez mais com cada revelação. A boca dela se abriu num ó de puro espanto. Dona Cida, a senhora tem todo esse dinheiro e nunca disse nada? Por quê? Por que sofreu tanto, podendo viver como uma rainha? Cida suspirou. Um suspiro longo, carregado de décadas de dor e esperança frustrada. Porque eu queria saber, Sônia. Queria saber se me amavam por quem eu sou, ou pelo que eu tenho. Queria saber se minha filha me amava de verdade, ou se só me suportava porque não tinha opção. Agora eu já sei a resposta. E é a resposta mais dolorosa que eu poderia ter recebido. E o que a senhora vai fazer agora? Vai contar para Renata? Vai mostrar que tem o dinheiro. Cida olhou pela janela, em direção à casa de onde havia sido expulsa. As luzes estavam acesas,
Renata provavelmente estava comemorando ter se livrado do peso morto. Ricardo Albuquerque provavelmente estava planejando como vender a casa que pensava que era dele. Não, Sônia. Não vou contar nada. Vou fazer algo diferente. Agora, eu vou viver. Pela primeira vez em 68 anos, eu vou viver para mim. Vou conhecer o mundo. Vou fazer tudo o que eu nunca fiz porque estava ocupada cuidando dos outros. E quando chegar o momento certo, eu vou voltar. E eles vão saber exatamente com quem estavam lidando. Sônia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz de Cida, algo novo, algo poderoso. Não era vingança, era justiça, era dignidade reclamando seu lugar. Isso foi há 1 ano. E o que aconteceu nesses 12 meses é algo que parece tirado de um filme sobre renascimento, sobre descoberta, sobre uma mulher que encontrou seu valor depois de passar a vida inteira sendo tratada como se não tivesse nenhum. Mas antes de seguir, eu preciso te fazer uma pergunta que só você pode responder. Já te trataram como se não valesse nada? Já te fizeram sentir que era um problema, um estorvo, algo de que havia que se desfazer? Já olhou nos olhos de alguém que devia te amar e viu só desprezo? Se a resposta for sim, então essa história é para você. Porque o que vem depois é a prova de que a dignidade sempre encontra seu caminho de volta. Sempre. No dia seguinte à expulsão, antes do amanhecer, Cida fez algo que nunca havia feito, algo que mudou o curso de sua vida para sempre. Pegou o telefone de Sônia, discou um número que tinha memorizado e esperou. Doutor Henrique, sou eu, Dona Aparecida. Do outro lado da linha, uma voz masculina, séria, profissional, respondeu: Dona Cida. Que surpresa! Está tudo bem? Faz meses que não me liga. Não, doutor Henrique, não está tudo bem, mas vai estar. Preciso que me ajude. Doutor Henrique Fonseca era um advogado de 60 anos, especializado em gestão de fortunas. Havia conhecido Cida 20 anos antes, quando Ricardo Albuquerque, o jovem empresário que ela havia ajudado, a havia levado ao seu escritório para ajudá-la a organizar as ações que agora valiam milhões. Desde então, Dr. Henrique manejava a fortuna de Cida em silêncio absoluto. Reinvestia os dividendos, diversificava os ativos, pagava os impostos. Tudo sem que ninguém mais soubesse. Tudo sob um pacto de confidencialidade que nunca havia sido quebrado. Diga-me, Dona Cida, o que precisa? Quero viajar, Dr. Henrique. Quero conhecer o mundo. Quero ver todos os lugares que sempre quis ver e nunca pude, porque estava ocupada trabalhando e cuidando dos outros. Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Cida, com todo o respeito, a senhora nunca demonstrou interesse em gastar seu dinheiro. Em 20 anos, não tocou nem um centavo além do necessário. O que mudou? Tudo, doutor. Tudo mudou. Minha filha me botou na rua ontem, me chamou de peso morto, jogou minhas roupas em sacos de lixo e nem sabe que eu tenho esse dinheiro. Nunca soube. Doutor Henrique suspirou. Eu posso ouvir a dor na sua voz, Dona Cida, e me alegra que finalmente decida viver sua vida. A senhora merece. Conte comigo para o que precisar. E assim começou o ano mais incrível da vida de Aparecida Santos. A primeira viagem foi para Fernando de Noronha. Cida sempre havia visto fotos daquelas praias cristalinas em revistas velhas que encontrava no restaurante Tempero Brasileiro. Águas verdes e azuis que pareciam de outro planeta. Areia branca que brilhava sob o sol. Um paraíso que ela pensava que nunca poderia conhecer. Agora estava ali,
com os pés enterrados na areia morna, com o sol aquecendo sua pele negra, com o vento do mar acariciando seu cabelo branco, olhando um pôr do sol que parecia pintado à mão pelos deuses. Chorou. Pela primeira vez desde a expulsão. Cida chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Lágrimas de uma mulher que finalmente havia se dado permissão para existir. Passou uma semana em Fernando de Noronha. Nadou com tartarugas marinhas. Mergulhou em águas cristalinas. Comeu frutos do mar frescos, preparados por outros cozinheiros. E pela primeira vez em 45 anos, não tinha que cozinhar para ninguém. Depois, foi para a Grécia. Sempre havia sonhado com a Grécia. Havia visto filmes, havia lido livros, havia imaginado como seria caminhar pelas ruas brancas de Santorini. E agora estava ali, caminhando por becos de pedra, admirando casas azuis e brancas que pareciam tiradas de um conto de fadas, comendo em tavernas pequenas onde o dono a tratava como família, aprendendo a dizer efcharisto, que significa obrigado em grego. As pessoas a olhavam. Uma mulher negra e mais velha, de corpo grande, viajando sozinha, alguns com curiosidade genuína, outros com preconceito mal disfarçado. Mas Cida não se importava. Pela primeira vez em sua vida, não se importava com o que os outros pensavam, porque os outros não haviam vivido sua vida, não haviam sofrido suas dores, não tinham o direito de julgar. Foi para a Itália depois. Visitou Roma, com suas ruínas antigas e sua história milenar. Jogou uma moeda na Fontana de Trevi e desejou paz. Só paz, não vingança, não riqueza, só paz. Foi a Florença, a cuna do Renascimento. Chorou frente à estátua do Davi de Miguel Ângelo, não pela beleza da escultura, ainda que fosse impressionante. Chorou porque nunca pensou que uma mulher como ela, uma cozinheira negra de um bairro pobre do Brasil, poderia estar em um lugar como aquele. Mas estava. E ninguém podia tirar-lhe isso. Foi a Veneza. Passeou em gôndola pelos canais. Comeu a verdadeira massa italiana. E pensou que talvez sua receita não era tão diferente. Talvez o amor que punha em sua comida era o mesmo ingrediente secreto que os italianos usavam. Foi ao Japão depois. Um salto de continente que parecia impossível para a menina que crescia em um bairro sem água encanada. Caminhou por Jardim Zen, em Kyoto. Aprendeu sobre a filosofia do wabi-sabi, a beleza da imperfeição. Visitou templos budistas, onde monges em túnicas laranjas meditavam em silêncio. Comeu sushi fresco em mercados de peixe. Aprendeu a fazer reverências respeitosas. Um monge ancião, num templo perdido nas montanhas, disse algo que ela nunca esqueceria. Sua energia é de alguém que sofreu muito, mas sua energia também é de alguém que nunca deixou que o sofrimento a definisse. Isso é raro. Isso é precioso. Não o perca. Cida sorriu e agradeceu. Em japonês, arigatou gozaimasu, uma das muitas frases que aprendeu em suas viagens. Foi para Portugal depois, a terra de onde vieram os colonizadores, a terra de onde vieram os que escravizaram seus ancestrais. E em vez de ódio, sentiu algo diferente. Sentiu que estava reclamando um espaço que sempre lhe havia pertencido. Sentiu que estava caminhando por ruas que seus bisavôs nunca puderam pisar como pessoas livres. Sentiu que cada passo que dava era uma vitória, não contra Portugal, não contra os portugueses, mas contra toda a história de opressão que havia tentado lhe dizer que ela era menos. Ela não era menos. Nunca havia sido menos. Só lhe haviam feito acreditar que era.
Durante todo esse tempo, mantinha contato com Sônia, mandava fotos por WhatsApp, mensagens de voz contando suas aventuras, postais de cada lugar que visitava, porque Sônia lhe havia dito que adorava receber postais. E Sônia, fiel ao pacto que haviam feito, não dizia nada a ninguém. Quando os vizinhos perguntavam por Dona Cida, Sônia dizia que não sabia. Quando Renata aparecia, desesperada buscando sua mãe, Sônia dizia que não tinha informação, porque era isso que Cida havia pedido. Tempo, tempo para curar, tempo para renascer, tempo para se encontrar a si mesma antes de enfrentar o passado. Enquanto isso, na casa de Renata, as coisas se complicavam cada dia mais. Marcos perdeu seu último grande cliente 3 meses depois da expulsão de Cida. Um contrato milionário que foi para a concorrência, porque Marcos havia feito promessas que não podia cumprir. A empresa, que já estava mal, colapsou completamente. As dívidas se acumularam, os cobradores começaram a ligar a todas as horas. Cartas de bancos chegavam todos os dias, ameaças de embargo, ameaças de processo judicial. E Renata, desesperada, teve uma ideia, a única ideia que lhe restava. Vamos vender a casa. Foi ao cartório para iniciar o processo. Levou todos os documentos que tinha. Estava segura de que a casa era sua. Sua mãe nunca havia tido dinheiro. Devia ter sido um erro de registro, algo que podiam corrigir facilmente. Mas, quando o funcionário do cartório verificou os registros, seu rosto mudou. Senhora, esta propriedade está registrada em nome de Aparecida Santos. Você não pode vendê-la sem sua autorização. Renata sentiu como se lhe tivessem dado um golpe no estômago, como se alguém tivesse sacado todo o ar de seus pulmões. Não pode ser. Essa casa é minha. Minha mãe não tem dinheiro para comprar nada. É uma cozinheira, ganha salário mínimo. O funcionário revisou os papéis novamente. Sinto muito. Senhora, os registros são claros. A propriedade foi adquirida em 1998 por Aparecida Santos. Pagamento à vista. Não há hipoteca. Não há pendências. Está tudo regularizado em seu nome. Pagamento à vista. Sua mãe, a cozinheira que supostamente nunca tinha dinheiro para nada, havia pago uma casa inteira à vista, em dinheiro, sem financiamento. Como era possível? Renata saiu do cartório atordoada. Sua mente não processava a informação. Tudo o que acreditava saber sobre sua mãe estava sendo questionado. Tudo o que pensava que era verdade parecia ser mentira. Correu até a casa de Sônia. Tocou a campainha com força, quase derrubando a porta. Onde está minha mãe? Preciso falar com ela agora. É urgente. Sônia abriu a porta com calma. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção, nem medo, nem raiva, nem simpatia. Só calma. Não sei onde está, Renata, e, mesmo que soubesse, não te diria. Mas eu preciso que ela assine uns papéis. É urgente. Vamos perder tudo se ela não assinar. Sônia se aproximou de Renata. Tão perto que podia ver as veias pulsando em seu pescoço. Tão perto que podia sentir o perfume barato que usava. Você jogou sua mãe na rua como se fosse lixo. A chamou de peso morto. Jogou sua roupa em sacos de plástico preto. E agora quer a assinatura dela. Quer que ela te ajude? Sônia riu. Uma risada fria. Sem humor. Você tem sorte de que Dona Cida seja uma mulher de bem, porque se fosse eu, já teria chamado a polícia. Já teria feito uma denúncia por maus tratos a idoso. Já teria mostrado ao mundo inteiro que tipo de filha você é. Renata empalideceu.
Não me olhe assim. Você sabe exatamente o que fez. E algum dia vai pagar por isso. Não porque eu o deseje. Porque a vida sempre cobra. Sempre. E Sônia fechou a porta em sua cara. Com força. Com finalidade. Os meses passaram. Renata tentou de tudo. Contratou um detetive particular. O melhor que podia pagar com o pouco que lhe restava. Mas Cida havia aprendido a ser discreta. Viajava com um nome diferente nas reservas de hotel. Usava cartões que não estavam vinculados a seu nome público. Era um fantasma que havia decidido desaparecer. Buscou em hospitais da cidade e de cidades vizinhas. Pensava que talvez sua mãe estivesse doente. Talvez tivesse tido um infarto, um derrame cerebral. Talvez estivesse numa cama de hospital, sozinha, sem ninguém para cuidá-la. Mas não, nada, nenhum registro de Aparecida Santos em nenhum hospital da região. Foi a polícia. Quis fazer um boletim de desaparecimento. Mas o oficial lhe explicou que não podia reportar como desaparecida alguém que havia ido por vontade própria. Cida era uma mulher adulta, capaz, que havia decidido ir. Não era um crime, era uma escolha. E enquanto Renata se afundava na desesperação, Cida florescia em Portugal. Cida conheceu um grupo de mulheres brasileiras que viviam em Lisboa. Eram 6 mulheres, de diferentes idades e backgrounds, que haviam se encontrado em um grupo de apoio para imigrantes. Maria, de 40 anos, que havia deixado um marido abusivo em São Paulo. Cleusa, de 60, que havia perdido o marido e decidido recomeçar em outro país. Rosana, de 35, que buscava melhores oportunidades de trabalho. Marta, de 50, psicóloga que havia vindo para um doutorado e nunca voltou. Lúcia, de 45, que fugiu de uma família que não aceitava sua sexualidade. E Beth, de 70, a mais velha do grupo, viúva que vendia artesanato brasileiro nas feiras de Lisboa, se tornaram amigas. Amigas de verdade, das que Cida nunca havia tido. Mulheres que não a julgavam por seu corpo, por sua cor, por sua idade. Mulheres que a viam por quem ela era, não pelo que tinha ou deixava de ter. Almoçavam juntas todos os domingos. Compartilhavam histórias, lágrimas, risos, celebravam aniversários, consolavam perdas, apoiavam sonhos. Pela primeira vez em 68 anos, Cida tinha uma tribo, um grupo de mulheres que a amavam incondicionalmente, e isso valia mais que qualquer montante em dinheiro. Um dia, depois de algumas taças de vinho do Porto, Marta, a psicóloga, perguntou a Cida sobre sua história. Queria entender por que uma mulher tão forte tinha deixado tudo para trás e vindo para Portugal sozinha. Cida, que já confiava plenamente no grupo, contou tudo. A fortuna secreta, a filha cruel, a expulsão, a busca para saber se era amada por quem era. Quando terminou de falar, havia silêncio na mesa. Olhos úmidos, de mãos apertadas, Marta foi a primeira a falar. Cida, o que sua filha fez com você tem um nome. Se chama abuso. Abuso emocional, abuso financeiro, abandono de idoso. Não importa que você seja a mãe dela. Não importa que você a tenha criado. O que ela fez foi um crime. Um crime contra sua dignidade, contra sua humanidade, contra tudo o que você deveria poder esperar de uma filha. Cida baixou os olhos. Mas é minha filha. Eu a criei. Algo devo ter feito de errado para que ela seja assim. Marta negou com a cabeça, com firmeza. Não, Cida, não é assim que funciona.
Ser mãe não significa aceitar tudo. Ser mãe não significa deixar-se destruir. Você lhe deu a vida, mas isso não lhe dá o direito de tirar a sua. Você lhe deu amor, mas isso não significa que tenha que aceitar desprezo. As outras mulheres assentiram. Algumas haviam passado por coisas parecidas. Algumas tinham suas próprias cicatrizes de famílias que as haviam ferido. Essas palavras mudaram algo dentro de Cida. Pela primeira vez na vida, deixou de sentir culpa. Pela primeira vez, entendeu que o problema não era ela, que o amor que havia dado era real, era genuíno, era suficiente e que, se esse amor não havia sido correspondido, a culpa não era sua. Foi então que começou a escrever um diário. Comprou um caderno de couro marrom em uma papelaria antiga de Lisboa. Um caderno com páginas amareladas, como os livros antigos que sempre admirara, mas nunca pudera comprar. E começou a escrever tudo: suas viagens, suas descobertas, suas emoções. Pegava fotos, bilhetes de avião, guardanapos de restaurantes com anotações rabiscadas. Cada página contava uma história de renascimento. E nesse diário, também escreveu cartas. Cartas para Renata que nunca ia mandar. Cartas onde dizia tudo o que nunca pôde dizer em voz alta. Filha, te amei desde o momento em que soube que você viria. Te amei quando você chorava a noite toda e eu não dormia. Te amei quando você me gritava que eu era injusta por não te deixar sair. Te amei quando você se casou com um homem que eu não gostava e que eu sabia que ia te fazer sofrer. Te amei mesmo quando você me jogou na rua com sacos de lixo cheios da minha própria vida. Mas amar não significa aceitar tudo. E eu, depois de 68 anos, finalmente aprendi isso. Não te odeio, Renata. O ódio seria te dar importância demais. Mas também não vou voltar a deixar que me machuque, porque eu também mereço amor. Eu também mereço respeito. Eu também mereço ser vista. E se você não pode me dar isso, vou encontrar quem possa. 6 meses depois da expulsão, algo mudou. Algo que nem Cida esperava. Estava em Paris, sentada num café em frente à Torre Eiffel, bebendo um café com leite e comendo um croissant de manteiga. O sol da tarde pintava o céu de laranja e rosa. A torre brilhava como ouro. Seu telefone tocou. Era Dr. Henrique. Dona Cida, desculpe o incômodo, mas tenho notícias importantes. Cida pôs o croissant no prato. Notícias de Dr. Henrique raramente eram simples. Diga-me, doutor, o marido de sua filha, Marcos, fiz uma investigação sobre ele, como você me pediu, e descobri algo interessante. Cida se inclinou para frente, intrigada. Marcos tem uma dívida considerável com uma empresa de factoring, uma dívida de vários milhões. E acontece que essa empresa pertence a um holding do qual você é acionista majoritária. Cida quase se engasgou com seu café. O que quer dizer com isso? Doutor, quer dizer que, tecnicamente, Marcos lhe deve dinheiro. A dívida que ele tem é com uma empresa que você controla. E se você quisesse, poderia executar essa dívida. Poderia tomar todos os bens dele. O carro, os móveis, até a roupa que está usando. Cida ficou em silêncio por um momento longo. Olhou a Torre Eiffel. Olhou o céu que se escurecia. Olhou suas próprias mãos, enrugadas, mas fortes. O destino, pensou. Tinha um senso de humor muito peculiar. Dr. Henrique, não quero destruir ninguém. Não é isso que busco.
Eu sei. Dona Cida, só lhe informo as opções que tem, mas quero uma coisa. Quero que Marcos saiba que alguém comprou sua dívida. Quero que saiba que há alguém aí fora que poderia destruí-lo se quisesse. Não lhe diga quem. Não lhe dê nenhuma pista. Só quero que saiba. Quero que sinta o medo que minha filha me fez sentir quando me jogou na rua. Entendido. Dona Cida, vou cuidar disso. Um mês depois, Marcos recebeu uma carta. Era uma carta formal, em papel com marca d'água, de uma firma de advogados prestigiosa. Informava que a dívida que ele tinha havia sido comprada por um investidor anônimo. Um investidor que agora era dono de tudo o que ele devia e que, se não pagasse o valor total em 6 meses, perderia tudo. Marcos leu a carta 3 vezes. Suas mãos tremiam. Seu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta. Quem era esse investidor? Por que alguém compraria uma dívida como a sua? O que queriam dele? Não dormiu essa noite, nem a seguinte, nem nenhuma das que vieram. Renata, temos que encontrar sua mãe. É urgente. É a única forma de sair dessa situação. Por que minha mãe tem a ver com isso? Porque a casa está no nome dela. Esqueceu? Se encontrarmos ela, se convencermos ela a assinar, podemos vender a casa e pagar essa dívida. É nossa única opção. Mas Renata não podia encontrar Cida, porque Cida não queria ser encontrada. Porque Cida estava em Paris, comendo croissants e vivendo a vida que sempre mereceu. E enquanto Renata e Marcos se desesperavam, Cida decidia. 10 meses depois da expulsão, sentada num banco de um parque em Londres, olhando os patos nadando num lago artificial, Cida tomou uma decisão. Ia voltar, não por vingança. A vingança era algo pequeno, mesquinho, indigno da mulher que se havia tornado. Vingança era para pessoas que não haviam encontrado seu próprio valor. E Cida havia encontrado o seu. Ia voltar por encerramento, por dignidade, pela oportunidade de olhar a filha nos olhos e dizer a verdade. Toda a verdade. Ligou para Dr. Henrique nessa mesma tarde. Doutor, prepare tudo. Vou voltar ao Brasil. Quando? Dona Cida. No aniversário da expulsão. Exatamente 1 ano depois. Quero que eles saibam que recordo cada detalhe daquela noite. Quero que saibam que não esqueci. Dr. Henrique organizou tudo com precisão militar. O jatinho particular, um Gulfstream branco que Cida havia alugado para a ocasião. O carro de luxo que a esperaria no aeroporto. A documentação necessária para a reunião que viria. E Sônia, a vizinha fiel, foi informada do plano. Dona Cida, isso vai ser algo para se ver. Algo que ninguém nunca vai esquecer. Sônia, quero te pedir um favor. Quero que filme tudo. Quero um registro deste momento. Quero poder olhar depois e lembrar que finalmente me levantei. Pode contar comigo. Vou estar aí. O dia chegou. Uma quinta-feira de julho, exatamente 1 ano depois da noite mais fria da vida de Cida. 1 ano de viagens, de descobertas, de cura. 1 ano de encontrar a si mesma. O jatinho aterrissou às 3 da tarde no aeroporto executivo da cidade. Era um Gulfstream branco, brilhando sob o sol de inverno brasileiro. As turbinas diminuíram a rotação. A porta se abriu lentamente. E então Cida apareceu. Estava de pé no alto da escada do jatinho, olhando o horizonte. Parecia outra pessoa. Não porque tivesse mudado fisicamente. Seguia sendo a mesma mulher negra, de corpo grande, com o cabelo branco cortado perto da cabeça.
Mas havia algo diferente em sua postura, na forma como olhava o mundo. Era a postura de alguém que havia encontrado seu valor, de alguém que já não pedia permissão para existir, de alguém que havia caminhado pelos lugares mais bonitos do planeta e descoberto que ela também era bonita, por dentro e por fora. Levava um vestido azul escuro, simples, mas elegante. Não havia joias ostentosas. Não havia maquiagem exagerada. Nada que gritasse dinheiro, mas tudo que dizia dignidade. Desceu as escadas com calma, cada passo firme, cada passo cheio de significado. O carro estava esperando, um Mercedes preto, impecável, com chofer uniformizado. Carlos, que além de ser piloto do jatinho, era amigo de Dr. Henrique, abriu a porta com uma reverência respeitosa. Boa tarde, dona Cida. O veículo está pronto. Obrigada, Carlos. Vamos. Enquanto o carro se movia pelas ruas da cidade, Cida olhava pela janela escura. Tudo parecia igual. Os mesmos prédios, as mesmas ruas, as mesmas pessoas correndo de um lado para o outro sem notar a beleza ao seu redor. Mas tudo parecia diferente, porque ela já não era a mesma. A mulher que havia saído daquela casa com uma mala e sacolas de lixo não era a mesma mulher que estava voltando em um jatinho particular e um Mercedes. Não pelo dinheiro, pela transformação interior que nenhuma quantidade de prata pode comprar. Sônia esperava na esquina da rua, como haviam combinado, vestida de forma discreta, com o celular na mão, pronta para gravar cada segundo do que ia acontecer. O Mercedes parou frente à casa, aquela casa que Cida havia comprado com seu esforço. Aquela casa de onde havia sido expulsa como lixo. Aquela casa que agora sabiam todos. Sempre havia sido sua. Cida desceu do carro com a graça de uma rainha. Carlos abriu a porta com profissionalismo. Ela ajustou o vestido, respirou fundo e caminhou em direção à entrada. Cada passo era uma declaração. Cada passo dizia: estou aqui. Sobrevivi, floresci, e agora vocês vão saber a verdade. Tocou o timbre. Do outro lado da porta, Renata estava tendo um dos piores dias de sua vida. Os cobradores não paravam de ligar. O telefone tocava a cada 5 minutos com números desconhecidos. Ricardo Albuquerque estava trancado no quarto desde a manhã, sem comer, sem falar, só bebendo e lamentando-se. Lucas havia sido suspenso da escola por mau comportamento. Havia discutido com um professor e quase o havia agredido. A diretora estava exigindo uma reunião urgente com os pais. Só Amanda parecia manter alguma cordura naquela casa. Estava em seu quarto, estudando para os exames, tentando ignorar o caos ao seu redor, tentando sobreviver. Quando o timbre tocou, Renata bufou de frustração. Provavelmente era outro cobrador. Provavelmente era alguém querendo dinheiro que ela não tinha. Abriu a porta com raiva, pronta para mandar quem quer que fosse para o inferno. E o mundo se deteve. Frente a ela estava sua mãe. A mãe que havia jogado como lixo 1 ano antes. A mãe que pensava que estava vivendo na rua, ou em um asilo, ou talvez morta. Mas esta não era a mesma mulher. Esta mulher irradiava algo que Renata nunca havia visto. Confiança, paz, poder. Esta mulher parecia uma rainha disfarçada de pessoa comum. Mãe. Cida não respondeu imediatamente. Só a olhou. Olhou para a filha que havia criado com tanto sacrifício, para a filha que a havia chamado de peso morto, para a filha que a havia deixado na rua com sacolas de lixo, e sentiu nada, nem raiva, nem tristeza, nem amor, só uma calma imensa,
A calma de quem já processou a dor e agora só quer terminar o que começou. Olá, Renata. Vim buscar algumas coisas. Renata não sabia o que dizer. Seu cérebro não processava o que seus olhos viam. Sua mãe, vestida elegante, descendo de um Mercedes, com um chofer uniformizado esperando na rua. Mas, como? De onde? Posso entrar? Ou vai me deixar na porta como da última vez? Era uma pergunta simples, mas carregava o peso de um ano inteiro de dor. Renata se moveu automaticamente, deixando espaço para que Cida entrasse na casa, que sempre havia sido sua. A casa estava diferente, mais desordenada, mais triste, mais decadente. O luxo que antes parecia natural, agora parecia forçado, falso, desesperado. Havia poeira nos móveis, pratos sujos na cozinha, um cheiro de cigarro e álcool que não existia antes. Ricardo Albuquerque apareceu no alto da escada, atraído pelas vozes. Estava desleixado, com a barba por fazer. Os olhos vermelhos de quem não dorme há dias. Quando viu Cida, seu rosto perdeu toda a cor. Ficou branco como papel. Dona Cida. Olá, Ricardo Albuquerque. Tempo sem nos vermos. Parece que as coisas não vão muito bem por aqui. Não era uma pergunta, era uma observação. Uma observação que Ricardo Albuquerque não podia negar. Lucas saiu de seu quarto, atraído pelo barulho. Desceu as escadas com o celular na mão, sem prestar muita atenção. Quando viu sua avó, freou bruscamente. Vó, tu voltou. Havia algo em sua voz, algo que Cida não esperava, algo parecido com alívio, como se, em algum lugar profundo, Lucas tivesse esperado que sua avó voltasse. Sim, Lucas, voltei. E então Amanda apareceu. Desceu correndo as escadas, quase tropeçando nos últimos degraus, com lágrimas já correndo pelo seu rosto. Vó, você voltou. Graças a Deus você voltou. Correu em direção a Cida e a abraçou. Com toda a força de seus 14 anos, com toda a desesperação de um ano de culpa e saudade, chorou. Eu choro, como queria ter chorado há um ano, quando vi minha avó sair com uma mala e não pude fazer nada, porque tinha medo da minha mãe. Dona Cida me abraçou de volta. Senti o corpo da minha neta tremendo contra o meu. Senti as lágrimas molhando meu vestido novo. E por um momento, só por um momento, senti que talvez nem tudo estivesse perdido. Está tudo bem, meu amor. Vó está bem. Vó está aqui. Ficamos abraçadas por um longo momento. Renata olhava sem saber o que fazer. Ricardo Albuquerque tinha descido as escadas e estava de pé na sala, imóvel como uma estátua. Finalmente, Dona Cida soltou Amanda e olhou nos meus olhos. Preciso conversar com sua mãe e seu pai, meu amor. É uma conversa de adultos. Você pode esperar no seu quarto. Assenti, secando as lágrimas. Eu não queria ir, não queria deixar minha avó de novo, mas eu entendia que havia coisas que precisavam ser ditas. Te amo, vó. Eu também te amo. Amanda, mais do que você pode imaginar. Amanda subiu as escadas, olhando para trás a cada passo, como se temesse que sua avó desaparecesse de novo. Quando estávamos sozinhos, adultos enfrentando adultos. Dona Cida sentou-se no sofá da sala, com calma, com a autoridade de quem tem o controle completo da situação. Sentem-se. Temos muito que conversar. Renata e Ricardo se sentaram no outro sofá. Frente a frente, Lucas ficou de pé, em um canto, sem saber se ficava ou ia embora. Dona Cida tirou uma pasta da sua bolsa, uma pasta grossa, cheia de documentos.
Colocou sobre a mesa de centro. Antes de mais nada, quero que vejam algumas coisas. Abriu a pasta. O primeiro documento era a escritura da casa, original, com todos os selos e assinaturas. Esta casa é minha, sempre foi minha. Eu a comprei em 1998, com dinheiro que ganhei e economizei durante anos. Não foi o pai de Ricardo que ajudou com a entrada, fui eu. Cada centavo saiu do meu bolso. Renata olhou o documento. Seu nome não aparecia em lugar nenhum, só o nome da mãe, Aparecida Santos. Mas eu sempre pensei. Pensou o que quis pensar. Renata pensou que sua mãe pobre, cozinheira, negra, gorda, velha, não podia ter nada de valor. Pensou que eu dependia de você. Mas a verdade era exatamente ao contrário. Dona Cida passou para o próximo documento. Era um extrato bancário. Um extrato que mostrava um saldo de 47 milhões de reais. Renata sentiu que o chão se abria sob seus pés. O número era tão grande que sua mente se recusava a processá-lo. 47 milhões. Sua mãe, a cozinheira. O que é isto? É minha conta bancária, filha. 47 milhões de reais. Ganho legalmente, investidos inteligentemente, acumulados durante 30 anos. Dinheiro que nunca te contei que tinha. Por quê? Porque nunca me disse. Dona Cida olhou direto nos olhos dela. Porque queria saber se me amava por quem sou ou pelo que tenho. Queria saber se o amor da minha filha era real ou era condicional. Agora já sei a resposta. E é a resposta mais dolorosa que poderia ter recebido. Renata começou a chorar. Mãe, eu não sabia. Se eu soubesse... E aí está o problema, Renata. Se soubesse... O quê? Me trataria melhor. Me respeitaria mais? Me chamaria de dona em vez de peso morto. Dona Cida fez uma pausa, deixando que as palavras penetrassem. Mas eu não queria seu amor comprado. Não queria seu respeito alugado. Queria ser amada por quem sou. Uma mulher velha, negra, gorda, que trabalhou a vida toda para dar à filha uma vida melhor. E isso não foi suficiente para você. Meu amor não foi suficiente. Meu sacrifício não foi suficiente. Só o dinheiro seria suficiente. Ricardo Albuquerque, que tinha permanecido calado até então, tentou falar. Dona Cida, nós podemos resolver isso. Foi um mal-entendido. A pressão, o estresse, os problemas financeiros. Não pensamos direito. Cale a boca, Ricardo Albuquerque. Foi a primeira vez que Dona Cida falou assim com o genro, com autoridade, com desprezo, e ele se calou imediatamente. Como um cachorro que recebe uma ordem do dono, você é um covarde. Deixou que sua esposa jogasse a própria mãe na rua e não disse uma palavra. Não moveu um dedo para detê-la. Nem sequer teve a decência de fingir que se importava. Ficou aí parado, com os braços cruzados, olhando, como se fosse um programa de televisão. Ricardo Albuquerque baixou os olhos, incapaz de encarar o olhar da mulher que havia ajudado a destruir. Não vale nem o esforço do meu desprezo. Dona Cida tirou outro documento da pasta. Este era diferente. Tinha o logotipo de uma empresa grande, uma empresa que Ricardo Albuquerque reconheceu imediatamente. Reconhece esta empresa? Ricardo Albuquerque. Ricardo Albuquerque olhou o papel. Seu rosto, que já estava pálido, ficou cinza. Esta é a empresa que comprou minha dívida. Exato. E esta empresa pertence a um holding, do qual eu sou acionista majoritária. O que significa que, tecnicamente, você me deve dinheiro a mim? Cada centavo que deve, me deve a mim? Ricardo Albuquerque pareceu que ia desmaiar. Apoiou-se no encosto do sofá. Respirando com dificuldade, eu poderia executar essa dívida agora mesmo. Poderia tomar tudo que você tem. O carro que está na garagem, a roupa que está usando, os móveis desta casa, ainda que a casa seja minha e não sua.
Poderia te deixar na rua, exatamente como vocês me deixaram. Fiz uma pausa dramática, mas não vou fazer isso. Renata levantou os olhos, uma centelha de esperança no olhar. Não, por bondade para com vocês. Não por perdão, porque não os perdoo. Não ainda. Talvez nunca. Não vou executar a dívida, porque a vingança é algo pequeno, algo mesquinho, algo que só pessoas que não conhecem seu próprio valor precisam. E eu já sou grande demais para coisas pequenas. Então, o que quer? Dona Cida fechou a pasta. Quero que entendam algo. Os dois, e você também, Lucas, que tinha permanecido silencioso no seu canto, deu um passo à frente. O dinheiro não compra dignidade, não compra respeito, não compra amor. Vocês me trataram como lixo quando pensavam que eu não tinha nada. Mas meu valor nunca esteve na minha conta bancária. Meu valor está aqui. Pôs a mão sobre o próprio coração, em quem sou, em o que construí, no amor que dei, mesmo quando não foi retribuído. Nos 45 anos que trabalhei para alimentar desconhecidos, enquanto minha própria família me tratava como empregada. Nas noites que não dormi cuidando de febres de crianças, que agora nem me olham. Nos sonhos que abandonei, para que minha filha pudesse sonhar. Esse é meu valor, e nenhum papel, nenhuma escritura, nenhuma conta bancária pode medir isso. O silêncio na sala era total. Ninguém se movia, ninguém respirava forte. Dona Cida guardou os documentos na pasta. Vou vender esta casa. É minha. E tenho todo o direito de fazer o que eu quiser com ela. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. A Renata soluçou. Mãe, por favor, nós precisamos conversar. Não temos o que conversar, Renata. O dinheiro da venda será dividido entre meus netos, para que Lucas e Amanda possam pagar seus estudos, ter um futuro, construir algo próprio. Vocês dois não verão nem um centavo. E Ricardo Albuquerque, vou te dar um prazo de 1 ano para pagar a dívida, sem juros. Não porque você mereça, porque não quero que meus netos vejam o pai deles destruído. Mas se em 1 ano você não pagar, vou executar, e não terei piedade. Ricardo Albuquerque assentiu, mudo, incapaz de formar palavras. Dona Cida se levantou do sofá, caminhou lentamente até Renata. Se aproximou da filha, tão perto que podia ver cada ruga de expressão, cada lágrima correndo pelo rosto. Eu te amei a vida inteira, Renata. Te amei quando você não merecia. Te amei quando me fazia sentir menos. Te amei até quando me jogou na rua com uma mala e sacos de lixo. Mas o amor de mãe tem um limite. E você encontrou esse limite há 1 ano. Não te odeio. Ódio seria te dar demasiada importância. Mas também não vou esquecer. E definitivamente não vou perdoar só porque agora você sabe que eu tenho dinheiro. Renata chorava em silêncio, lágrimas correndo sem parar. Se algum dia você quiser reconstruir nossa relação, terá que ser nos meus termos. Terá que demonstrar que mudou, de verdade, não de mentira. Terá que ganhar minha confiança de volta. E isso, se é que alguma vez acontecer, vai levar anos, talvez uma vida inteira. Dona Cida se virou e caminhou em direção à escada. Amanda, pode descer, meu amor. Segundos depois, Amanda apareceu no alto da escada. Ela estava ouvindo tudo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Dona Cida estendeu a mão para a neta. Você, meu amor, sempre foi diferente. Sempre me viu quando ninguém mais via. Sempre me amou quando ninguém mais amava. Sempre teve um coração bom que sua mãe não soube criar, mas que existe apesar de tudo.
Amanda desceu as escadas e pegou a mão da avó. Quero que venha morar comigo. Se você quiser, claro. Vou cuidar de você. Vou pagar seus estudos. Vou te dar tudo o que precisa para construir a vida que você merece. Mas não porque eu tenha dinheiro, porque eu te amo e porque você sempre me amou de verdade. Amanda olhou para a mãe, olhou para o pai, olhou para o irmão e então olhou para a avó. Não houve dúvida em seus olhos. Não houve hesitação. Quero ir com a senhora. Vó, por favor, me leva com você. Renata começou a protestar. Amanda, você não pode. Você é menor de idade. Eu sou sua mãe. Você é minha mãe biológica. Mas nunca foi minha mãe de verdade. Foi a avó quem me criou. Foi a avó quem me contou histórias para dormir. Foi a avó quem me ensinou a cozinhar. Foi a avó quem esteve comigo quando eu tive medo. E foi a avó quem eu vi sendo jogada na rua, sem poder fazer nada, porque eu tinha medo de você. Amanda estava de pé, com a coluna ereta, enfrentando a mãe pela primeira vez. Não tenho mais medo. Mãe, não de você, não de ninguém. Eu vou com a avó. E se quiser me impedir, vai ter que chamar a polícia. E vamos ver o que eles pensam quando souberem como você tratou a sua própria mãe. Foi a primeira vez que Amanda encontrou sua voz. E naquele momento, Dona Cida viu algo que a fez sorrir por dentro. Viu uma jovem mulher quebrando o ciclo. Viu a próxima geração rejeitando o padrão de abuso. Viu esperança. Renata não disse nada. Não podia. Porque sabia que Amanda tinha razão. Porque sabia que se chamasse a polícia, a história completa viria à tona. E ela seria a vilã, não a vítima. Uma semana depois, tudo estava resolvido. A casa foi colocada à venda. Uma corretora de alto nível assumiu o processo. Havia compradores interessados desde o primeiro dia. Amanda se mudou com Dona Cida para um apartamento amplo, com vista para o mar, em um dos melhores bairros da cidade. Tinha seu próprio quarto, decorado com as cores que ela escolheu. Tinha livros, tinha espaço para estudar, tinha paz. Lucas, surpreendentemente, pediu desculpas à avó. Veio ao apartamento novo, sozinho, sem os pais. Sentou-se em frente a Dona Cida com a cabeça baixa e os olhos úmidos. Vó, eu sei que não fiz nada para te ajudar. Eu sei que fiquei sentado enquanto a mãe te tratava daquele jeito. E eu sei que isso me faz cúmplice. Não tenho desculpa. Só quero que a senhora saiba que me arrependo, que me odeio por ter sido tão covarde. E que vou passar o resto da minha vida tentando ser diferente. Dona Cida o olhou, viu o bebê que havia carregado, o menino que havia alimentado, o adolescente que havia se perdido em telas e indiferença. Lucas, você é jovem, cometeu erros. Todos cometem. A diferença está no que você faz depois. Se quer ser diferente, mostre com ações, não com palavras. Venha aqui nos fins de semana. Aprenda a cozinhar comigo. Conheça sua avó de verdade. E talvez, com o tempo, possamos reconstruir algo. Lucas assentiu, com lágrimas correndo pelo seu rosto. Era a primeira vez que Dona Cida o via chorar desde que ele era pequeno. Desde aquele dia. Lucas vem todos os sábados. Aprende receitas de família. Escuta histórias do passado. Reconstrói, pouco a pouco, uma relação que quase se perdeu para sempre. Renata e Ricardo Albuquerque tiveram que alugar um apartamento pequeno em um bairro muito menos prestigioso. Sem piscina, sem jardim, sem o luxo ao qual haviam se acostumado. Não perderam tudo. Dona Cida
não executou a dívida. Deu a Ricardo Albuquerque o prazo prometido, sem juros, como havia dito, não por bondade a ele, porque não queria que seus netos vissem o pai completamente destruído. Ricardo Albuquerque encontrou um trabalho. Não era um trabalho glamouroso. Não era de empresário de sucesso. Era um trabalho normal, de empregado, com salário fixo e horários regulares. Mas era honesto e era suficiente para pagar a dívida pouco a pouco. Renata buscou ajuda. Começou terapia com uma psicóloga especializada em relações familiares. Começou a enfrentar os demônios que a haviam feito tratar sua mãe daquela forma. 6 meses depois do retorno de Dona Cida, Renata apareceu no apartamento da mãe, sozinha, sem maquiagem, sem joias, com roupa simples. Mãe, podemos conversar? Dona Cida a deixou entrar. Ofereceu café, como sempre fazia com as visitas. Sentaram-se no sofá da sala, com vista para o mar que Dona Cida amava ver todas as manhãs. Houve um silêncio longo, pesado, carregado de coisas não ditas. Eu fui à terapia. Nesses últimos meses, estive vendo uma psicóloga e ela me ajudou a entender muitas coisas. Dona Cida escutou sem interromper. Tomou seu café, esperou. Eu sempre tive vergonha de você. Não porque você fosse uma mãe ruim, porque você era diferente das mães das minhas amigas. Negra, gorda, cozinheira, na minha cabeça de menina idiota. Isso me fazia menos que as outras. E essa vergonha se transformou em raiva. Uma raiva que não tinha nada a ver com você, mas que eu descontava em você. Renata chorava enquanto falava. As palavras saíam entre soluços. O que eu te fiz foi imperdoável. Eu sei, e não vim aqui pedir perdão, porque eu não mereço. Vim te dizer que sinto muito, sinceramente, de verdade, e que vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor, não para te reconquistar, mas porque finalmente entendi o quão horrível eu fui, o quão cruel, o quão injusta. Cida olhou para a filha, viu a bebê que havia carregado, a menina que havia protegido, a adolescente que havia tolerado, a mulher que a havia destruído, e viu algo mais. Algo que não esperava ver. Viu honestidade. Pela primeira vez em muitos anos, sua filha estava sendo genuinamente honesta. Eu não te perdoo ainda, Renata. Talvez eu nunca perdoe completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar, mas eu te escuto. E isso, por agora, é um começo. Renata assentiu, limpando as lágrimas. Só um começo. Mas para quem pensava que não havia nenhum caminho de volta, um começo já era mais do que podia esperar. Hoje, 2 anos depois daquela noite terrível de julho, as coisas são muito diferentes. Cida vive com Amanda em um apartamento lindo, frente ao mar. A menina, agora com 16 anos, está em uma das melhores escolas do país. Suas notas são excelentes. Seu futuro é brilhante. Ela quer ser psicóloga. Quer ajudar pessoas que passaram pelo que a avó passou. Quer ser a voz dos que não têm voz. Lucas vem todos os finais de semana. Mudou completamente. Abandonou os videogames obsessivos. Começou a fazer trabalho voluntário em um asilo de idosos, cuidando de velhinhos que, como sua avó, merecem amor e respeito. Ele diz que é sua forma de compensar o que não fez quando devia. Renata e Marcos continuam juntos. Não por amor romântico, que provavelmente nunca foi muito forte, mas por compromisso, pela decisão de reconstruir algo dos escombros que eles mesmos criaram.
Marcos trabalhou duro e pagou a dívida em 10 meses, 2 antes do prazo. Cida reconheceu o esforço. Embora não tenha esquecido o que ele havia permitido que acontecesse, Renata continua na terapia. Visita a mãe uma vez por mês, sempre com permissão prévia, sempre respeitando os limites. A relação é distante, mas respeitosa. Elas estão em processo de cura, embora ninguém saiba se algum dia vão chegar ao final do caminho. E Sônia, a vizinha que acolheu Cida na noite mais escura, se tornou sua melhor amiga. Viajam juntas 2 vezes por ano, riem juntas, apoiam uma a outra, provando que a família de verdade nem sempre vem do sangue. O vídeo que Sônia gravou no dia do retorno de Cida tem milhões de visualizações na internet. Com os rostos de Renata e Marcos borrados por respeito à privacidade, mostra o momento em que uma mulher reclama sua dignidade. Mostra a chegada do jatinho particular, a descida da escada, a caminhada confiante em direção à porta da sua própria casa. Os comentários são emocionantes. Pessoas do mundo inteiro compartilhando suas próprias histórias de superação. Idosos que foram abandonados por suas famílias. Mães que deram tudo e não receberam nada. Pessoas que encontraram na história de Cida a força para seguir em frente. Cida decidiu permitir que o vídeo fosse publicado por uma razão simples. Queria que o mundo visse que a dignidade não tem preço, que o karma existe, que nunca é tarde para se reconstruir. No final de tudo, o que aprendemos com a história de Dona Cida? Aprendemos que o valor de uma pessoa não está no seu corpo, na sua cor, na sua idade ou na sua conta bancária. Está no seu caráter, em como trata os demais, em como enfrenta as adversidades, em como se levanta depois de cair. Aprendemos que o amor verdadeiro não tem condições e que quando alguém só te ama, quando você tem algo para dar, quando você é útil, quando você produz algo, esse amor não é real, é interesse disfarçado de afeto. Aprendemos que a vingança pode ser doce, mas a dignidade é muito mais doce ainda. Destruir quem te destruiu pode dar satisfação momentânea, mas se reconstruir, florescer, mostrar ao mundo quem realmente é, isso é para sempre. E aprendemos que nunca é tarde para reconstruir sua vida. Não importa quantos anos você tenha, não importa o que te tenham feito, não importa quantas vezes você tenha caído. Sempre há um novo capítulo esperando para ser escrito. Cida tinha 68 anos quando foi jogada na rua. Hoje tem 70. E diz, com um sorriso no rosto, que estes últimos 2 anos foram os melhores da sua vida. Não porque tem dinheiro. Dinheiro sempre teve, guardado, esperando o momento certo. Porque tem paz, tem dignidade, tem amor verdadeiro de pessoas que a veem por quem ela é. Tem uma neta que a adora, tem amigas que a respeitam, tem uma vida que finalmente vale a pena ser vivida. E isso, meus queridos, vale mais que 47 milhões de reais. Muito, muito mais. Se esta história tocou seu coração, se te fez pensar em alguém que te tratou mal, se te fez recordar sua própria força para superar, compartilhe. Compartilhe porque alguém aí fora precisa escutar isso hoje. Alguém que está sofrendo, que está duvidando do seu valor, que está pensando em desistir. E se você é essa pessoa, se está passando por algo parecido, se alguém está te tratando como se você não valesse nada, lembre-se de Dona Cida. Lembre-se que seu valor não depende do que os outros pensam de você. Lembre-se que um dia, de alguma forma, a vida te dará a oportunidade de mostrar quem realmente é quando esse dia chegar. Levante-se,
Sacuda a poeira, respire fundo e caminhe com a cabeça erguida, porque você merece respeito, você merece dignidade, você merece ser visto, ser escutado, ser amado por quem realmente é. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te tirar isso. Família de verdade não se mede pelo sangue que corre nas veias, se mede pelo respeito que corre nos corações. E essa é a lição que Dona Cida nos ensina hoje, uma lição que nunca devemos esquecer.